Bem, meus irmãos, nós vamos agora para a palavra de Deus, para o nosso momento de exposição da Bíblia. E vamos voltar, é claro, nossa atenção para o livro de Atos. Quero pedir que você abra em Atos capítulo 5, já dê uma olhada ao redor, para se alguém não tem um exemplar da palavra de Deus, você possa compartilhar com quem for, assim, permitindo que todos nós participemos dessa leitura. Nós vamos hoje, irmãos, no dia 12 de maio, para a 12ª mensagem no livro de Atos, por Jesuicidência. E vamos relembrar algumas coisas antes de começarmos efetivamente no nosso texto. Semana passada, nós terminamos o capítulo 4 na nossa caminhada no texto de Atos. E sempre precisamos, portanto, relembrar por onde passamos em nossa caminhada e o que temos a cada passo comprovado, o tema do livro de Atos como um todo, que é o seguinte: apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. A cada mensagem, é o meu entendimento, nós temos comprovado ser esta a tese, o tema de todo o livro de Atos. Assim, meus irmãos, na nossa caminhada nós passamos pelos 40 dias de Jesus já ressuscitado em companhia dos discípulos. Nós vimos Jesus prometendo o revestimento do Espírito Santo para a pregação do Evangelho, algo que acontece no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Nós vimos esse Espírito, portanto, sendo derramado e nesse mesmo dia 3.000 vidas se convertendo diante do sermão de Pedro. Vimos também, irmãos, como a vida comum da igreja, com o ensino da doutrina dos apóstolos, uma perseverança na oração e a observância simples da comunhão pela ceia do Senhor fortalecia a igreja a cada dia. Nós vimos Pedro e João curando um aleijado, capítulo 4, pelo nome de Jesus e sendo presos por causa disso. E vimos os dois defenderem a sua pregação, serem ameaçados e a igreja, diante disso, enxergar tudo como cumprimento da palavra e da vontade de Deus para a igreja, tendo assim, essa foi a nossa abordagem, uma perspectiva piedosa, mesmo diante de oposição, mesmo diante de perseguição. Terminamos o capítulo 4 com a igreja crescendo em unidade e suprindo as necessidades dos irmãos, sendo, irmãos, inclusive isso, destacado no exemplo de um homem, Barnabé, cujo nome significa filho do encorajamento. Este homem vendeu uma propriedade e doou tudo para a ajuda dos necessitados de dentro da igreja. Hoje, depois desse parênteses do final do capítulo 4, dessa ilha, como nós chamamos, né, onde Lucas destacou o dia a dia, as características da igreja, nós voltamos a mais uma narrativa do progresso da igreja no capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 11. E nesse texto hoje nós vamos aprender uma lição muito curtinha. A igreja progride disciplinando o pecado. A igreja progride disciplinando o pecado. O fato é, meus irmãos, que disciplina nunca é algo que as pessoas gostam de tratar. Dizem, por exemplo, que é falta de amor. Mas ainda bem, felizmente, o nosso Deus inspirou Lucas, o autor de Atos, e não deixou o evento do nosso texto de hoje de fora. Não deixou de fora, irmãos, para que nós pudéssemos compreender que a disciplina, muito pelo contrário, é uma prova de que amamos mais a Deus e reverenciamos a sua santidade do que nós amamos de maneira torta e errônea aos nossos irmãos. Ou seja, em disciplinar, estamos provando que amamos a Deus e que amamos da maneira correta aquele irmão que está passando por aquela situação. Nosso texto irá nos ajudar muito porque Lucas o organiza de maneira magistral a colocar uma narrativa de contraste logo antes. Lucas era um médico, mas como médico ele era um tremendo de um historiador. Ele fazia a coisa de uma maneira muito organizada, fez. Ou seja, não podemos nos alegar, nos identificar e até nos motivar com Barnabé e não agir de maneira oposta com aquilo que nós vamos ler no texto de hoje. É, obviamente, uma narrativa contínua de contraste. Lembrando a nós, irmãos, que quando Atos e nenhum outro livro da Bíblia foi escrito, não havia capítulos e versículos. É uma narrativa contínua. E assim há, com certeza, essa ligação com o final da mensagem de semana passada com aquilo que nós vamos ver hoje.
Nós vamos começar, irmãos, o capítulo 5 com os versículos 1 e 2. Quero convidar a igreja com toda a força e com toda a dignidade que a palavra de Deus merece a lermos juntos os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Primeira parte, meus irmãos, da nossa mensagem de hoje vai nos ensinar o seguinte: a igreja que progride passa por obstáculos que contrastam com o comportamento piedoso. A igreja que progride, a igreja que está andando adiante na pregação do Evangelho, ela ainda assim passa por obstáculos. E esses obstáculos, irmãos, contrastam com o comportamento piedoso, como eu disse, que nós vimos no final do capítulo 4. Chegamos, portanto, irmãos, a uma narrativa totalmente nova em nossa caminhada em Atos. Várias coisas vão acontecer aqui pela primeira vez, e nós vamos mencioná-las durante a nossa mensagem. E a primeira novidade, por assim dizer, é que aqui é narrado o primeiro, entre aspas, o primeiro pecado da igreja. Ou pelo menos é o primeiro pecado registrado em Atos daquela igreja. Porque isso não significa, irmãos, que os cristãos do primeiro século não pecavam, provavelmente no seu dia a dia. Todos nós pecamos, irmãos, mesmo depois de nos tornarmos cristãos. A questão é que este é o primeiro caso que é mencionado, que é registrado. Vamos entender, meus irmãos, o que aconteceu, depois nós vamos entender por que esse pecado é destacado e por que ele é mencionado quando, com certeza, outras questões aconteceram nesses meses de vida ainda da igreja. Primeiramente, irmãos, o que ocorreu é extremamente simples. Um casal chamado Ananias e Safira. Ananias significa cheio de graça, certo? Hana, em hebraico, significa graça. Ananias é cheio de graça. E Safira significa bela. E aparentemente, meus irmãos, estes irmãos abusaram da graça de Deus e enfeiaram o testemunho cristão em vez de embelezar por causa do seu comportamento. O que eles fizeram? Eles venderam uma propriedade tal como tantos antes haviam feito, inclusive, como foi mencionado no final do capítulo 4, tal como Barnabé havia feito. E Barnabé foi mencionado aqui servindo como um exemplo em particular da piedade, da consagração que estava diante da igreja. Isso foi muito bem explicado semana passada, que o crescimento espiritual da igreja e o amor que ela tinha uns pelos outros, neste caso, foi exemplificado na venda de propriedades e na doação para a ajuda do grande número de necessitados que crescia dentro das fileiras da igreja. Contudo, meus irmãos, Ananias e Safira, eles retiveram uma parte do valor, mas disseram que estavam entregando todo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Ananias e Safira venderam o seu terreno, a sua propriedade, não se diz o que era, se era um prédio, um sítio, ou o que seja. Vamos supor que tenham vendido por 100 mil reais. Eles sentaram em sua casa e disseram: olha, vamos doar 60 mil reais. E vamos dizer que o terreno foi vendido por 60 mil reais. Entenderam? Simples. Eles disseram que venderam por um valor e entregaram esse valor, quando na verdade tinham vendido por outro e retiveram um outro. Mas reter não é o problema. O problema é que nós vamos ver daqui a pouquinho. Porque, em segundo, meus irmãos, este pecado é mencionado porque ele retrata a hipocrisia e mentira como as suas marcas. Buscam enganar os irmãos com uma aparência de espiritualidade e santidade, quando, de fato, Ananias e Safira estavam longe disso. Talvez porque eles viram a admiração de pessoas como Barnabé. Porque assim, meus irmãos, idolatria de personalidade e bajulação exagerada não tem lugar no reino de Deus. Mas nós nos alegramos com os irmãos que são fiéis, que são piedosos. O autor dessa Bíblia que eu tenho aqui em cima do púlpito faleceu algumas semanas atrás, Warren Wiersbe, e eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão, pelo quanto que ele contribuiu com a igreja do Senhor. Mais de 150 livros escritos, uma Bíblia comentada que é uma das melhores que eu conheço. Enfim, tesouros que ficam e marcam a igreja. Mas de maneira nenhuma eu vou idolatrar este homem ou qualquer outro homem.
Mas, com certeza, Ananias e Safira viram essa admiração que pessoas como Barnabé estavam recebendo e fizeram essa combinação, esse acordo, este conluio para enganar e agir de maneira mentirosa e hipócrita, com uma aparência de espiritualidade. E é claro, meus irmãos, que é bem possível que outras pessoas na igreja de Jerusalém tenham cometido pecados que nós veríamos até mais graves. Mas a evidência bíblica aponta de que nesses outros casos que nós não temos a narrativa, houve confrontação, arrependimento e mudança. Por que nós sabemos disso? Porque este é o primeiro caso que recebe destaque e o primeiro caso que receberá uma punição tão grave. Com este casal haverá confrontação, está no resto do nosso texto, mas não haverá nem arrependimento e nem mudança. Este é, portanto, meus irmãos, um pecado impenitente. Um pecado sem arrependimento. Nós vamos perceber, meus irmãos, que a palavra de Deus, que o nosso Deus lida de maneira completamente diferente com o pecado arrependido, penitente, com o pecado impenitente e não arrependido. Na verdade, com o contrito de coração, Deus se compraz. Com aquele que é empedernido, que é endurecido de coração, Deus resiste a esse como alguém orgulhoso de se arrepender diante de Deus. E, meus irmãos, esse pecado impenitente, sem arrependimento, exatamente é aquele que, se não tratado, se a igreja não lida com ele, compromete a saúde espiritual daquela igreja local. O pecado em meio à igreja, apesar de ser algo muito ruim, neste caso, tem uma certa utilidade. Qual é essa utilidade? Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, ele escreveu o seguinte: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. A palavra divergências aqui não traduz exatamente o peso da palavra original no grego. A palavra heresias, ela vai dar origem à nossa palavra portuguesa heresias. Então aqui não é apenas uma discordância, eu acho que tem que pintar a parede de bege, o outro acha que tem que pintar de azul claro. Não é esse tipo de discordância, de divergência. Não é divergência se acha que o pastor tem que usar gravata ou não usar gravata. Não é divergência se acha que o louvor deve ser esse ou aquele. Não são essas coisas bestas. Havia simplesmente na igreja de Corinto questões sérias, em que uma parte queria puxar para a palavra de Deus e outra puxava contra a palavra de Deus. Porque essa palavra, meus irmãos, divergência pode ser traduzida como o ato de se distanciar daquilo que é correto, inclusive o pecado. Se distancia da coisa certa e comete o pecado, e dentro desse contexto, ou seja, o pecado está sendo útil para contrastar o comportamento piedoso requerido pela palavra de Deus, exemplificado em Barnabé e contrastado com esse caso que nós estamos vendo aqui. É interessante, meus irmãos, que eles, mesmo de maneira hipócrita, colocam as ofertas, a expressão aos pés dos apóstolos, é usada aqui no contexto anterior, mostrando inclusive uma comparação de contraste. Barnabé colocou a sua oferta integralmente aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira fizeram todo o ritual religioso. Foram pegar o seu envelopezinho, colocaram o seu nomezinho, botaram lá, né? Se fosse um dia de hoje, tirou um selfie enquanto colocava a oferta. Fez tudo. Mas o seu coração, na verdade, estava longe de realmente querer agradar a Deus. E algo mais pernicioso, irmãos, nesse pecado é o conluio. O que é conluio? Conluio é a cumplicidade para praticar ou promover o mal. Neste caso, pecar enganando a comunidade dos santos em Jerusalém, como se eles fossem quem eles não eram. Neste conluio, ainda, meus irmãos, duas subcategorias importantes, se tratando de Ananias e Safira. Há duas subcategorias do mal. Qual é a primeira subcategoria aqui, irmãos, desse conluio? Um marido que deveria ser um líder para a piedade, para a santidade quanto à sua esposa. Se aquele que deve nos liderar, meus irmãos, quer seja o marido, quer sejam os pais quanto os filhos, quer seja o pastor quanto a sua igreja, se ele que deveria liderar para a santidade, para a piedade, é aquele que está encabeçando
o conluio para praticar o mal, tudo está perdido. Não, pastor, quando é a questão de uma igreja, a igreja pode parar este agente do mal, esse pastor que está viajando na maionese. Irmãos, eu gostaria muito que isso sempre acontecesse, mas não é verdade. O nível, muitas vezes, de conhecimento bíblico, teológico, doutrinário de muitas igrejas é tão baixo, é tão fraco, é tão ralo, que pastores por aí, líderes, inventam as mais translocadas manias e coisas, e a igreja vai atrás, meus irmãos, sem condição de discernimento. Então, mais ou menos como o povo de Nínive, sem saber discernir a mão direita da esquerda. Porque, caso contrário, esse povo não se proliferava. Essa semana, eu não sei porque as pessoas me mandam isso, acho que a pessoa não tem pena de mim. Camarada numa dessas igrejas aí, parece que é em Goiânia, no meio do culto cantando, não, era Zezé de Camargo e Luciano. No meio da mensagem, ele resolveu cantar. Eu vou nem cantar a música, depois vai ficar presa na sua cabeça, você vai ficar aí depois chateado comigo. Mas eu pergunto, meus irmãos, o que a pregação do santo evangelho e da doutrina tem a ver com uma música sertaneja de um homem que está sofrendo as dores por causa da sua mulher? Que tem que passar, nem deveria estar. Essa é a palhaçada que muitas vezes você vê em determinados grupos chamados igrejas, e a igreja, adivinha só, o público estava fazendo o quê? Pastor, isso não é de Deus, pastor, que isso? Não, estava fazendo coral. Ele cantava, ele parava e fazia assim com o microfone e o povo completava. Agora veja bem, meus irmãos, eu não estou aqui fazendo nenhuma pregação contra a música secular. Tem música secular que é até melhor do que algumas músicas pseudo-evangélicas. Certo? O ponto não é esse. O ponto, meus irmãos, é que a igreja segue como se fosse um mando de ovelhinha muda aquele líder, tal como aqui um marido deveria liderar a sua esposa para a santidade, mas está liderando para o pecado. Essa é a primeira subcategoria. Mas tem uma segunda subcategoria, porque calma, irmãs, eu não vou deixar vocês em paz. A subcategoria, segundo do mal aqui, é de uma esposa que deveria ser uma auxiliar do seu esposo, inclusive em suas falhas, para que ele não as cometesse, que ele alertasse. Irmãs, você não é obrigado a pecar junto com seu marido. É seu papel como auxiliadora idônea dizer, meu esposo, não sei porque você está querendo fazer isso, mas em obediência ao meu Senhor, a quem eu devo amar mais do que a você, eu não posso lhe seguir por esse caminho. Eu não posso fazer o que você está fazendo. Eu não posso seguir aquilo que você está decidindo fazer. Se você, Anakin Skywalker, quer virar para o lado negro da força, eu vou dizer, você está partindo meu coração, mas eu não vou seguir junto com você. Você lembra do final do filme? Muito bom. Esse é o ponto. Mas não, há um conluio do mal entre Bonnie e Clyde aqui do pecado, se juntando para enganar e posar de algo que não era. Portanto, meus irmãos, esse é o primeiro obstáculo que aparece no progresso da igreja e que contrasta com o comportamento piedoso imediato, porque o versículo 1 tem uma palavrinha que já destaca esse contraste. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Lucas está olhando para o versículo anterior. Está olhando para os versículos que falam sobre Barnabé. E esse contraste, irmãos, chama a atenção da igreja. Antes de irmos adiante, algumas perguntas. Você possui a sensibilidade de contrastar o bem e o mal em si? Você consegue em você mesmo perceber o bem e o mal, planejando as coisas para o bem e para o mal? Você consegue, meu irmão, perceber quando o seu coração está se inclinando para longe da vontade de Deus e dar um basta nisso? E o mais interessante, meus irmãos, é apenas o medo da punição que para você, ou você consegue, meus irmãos, também separado pela face da piedade, que ajuda a enxergar a sua impiedade. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, quando você começa a ler algo sobre a vida do nosso Senhor, sobre a sã doutrina, sobre o Evangelho,
Quando você começa a ouvir talvez uma música que fala sobre o preço com o qual você foi resgatado, ou seja, piedade, piedade, piedade. Isso é suficiente para destacar o mal, porque, meus irmãos, quanto mais você se aproxima do bem de Deus, o mal que há em nós, ele estribucha. Ele não aguenta, porque ele está sendo confrontado com um branco tão branco que expõe toda a sua feiura. É por isso, meu irmão, que Jesus disse que aquele que quer fazer as trevas, andar no pecado, ele anda nas trevas. Ele não vai para a luz, porque a luz revela as suas obras. A palavra de Deus, o contato com ela, o contato com boa pregação, com boa música, deve fazer isso. Por isso que agora há pouco, irmãos, antes de nós começarmos o nosso tempo de louvor e passar a palavra para os irmãos, eu convoquei você, preste atenção nas músicas, não cante por cantar. Nenhuma música nova foi ensinada hoje, cantamos músicas que já cantamos dezenas de vezes. Mas, meus irmãos, quando eu penso na letra daquela música, aplico a verdade espiritual daquela música à minha vida, ela se torna, Salmo 96, um cântico novo. A música do momento do ofertório aqui, Calmo, Sereno, Tranquilo, eu aprendi há alguns anos atrás. E até hoje eu gosto de cantar que meu andar com ele é calmo, sereno e tranquilo. Diferente, irmãos, do mundo, que tem sempre uma modinha nova, né? Uma coisinha, uma musiquinha que está nas paradas do sucesso. Quando alguém fala de uma música evangélica que está na parada do sucesso, minha pele chega a arrepiar. E não é num bom sentido. Porque não há parada do sucesso de música cristã. A boa música cristã e a má música cristã. Ponto final. Não há como você tratar de maneira tão mundana algo que deveria ser de edificação espiritual a nós. Mas ainda nesse ponto, irmãos, se você sente a necessidade, tal como esses dois aqui, de esconder os seus pecados e viver de uma maneira aparente, eu não me refiro, meus irmãos, à sua luta do dia a dia, mas você tentar passar para as pessoas alguém que você absolutamente não é. Alguém que você nem de perto está vivendo, mas para os irmãos está tudo muito bem, obrigado. E a Ananias e a filha vão perceber, meus irmãos, que podem enganar as pessoas por algum tempo, mas não conseguem enganar Deus nem por um segundo. Nosso texto continua e nós vamos, em segundo lugar, examinar dos versículos 3 até o versículo 6. Sua Bíblia, eu creio, continua aberta, então vamos ler a uma só voz, irmãos, bem forte. Atos 5, 3 a 6. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Em segundo lugar, meus irmãos, a igreja que progride disciplina os pecados dos seus membros. A igreja que progride disciplina os pecados dos seus membros. Nosso texto agora, amados, é a primeira parte da confrontação de Pedro com o pecado de Ananias e Safira. Essa é a parte onde está se tratando apenas com o esposo, com Ananias. No verso 3, diante da mentira de Ananias, Pedro pergunta como ele pôde permitir que Satanás enchesse o seu coração. Algo emblemático, algo muito interessante, irmãos, é que lá no capítulo 2, versículo 4, no dia de Pentecostes, e lá no capítulo 4, versículo 31, diante da perseguição, é mencionado que a igreja ficava cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Mas quando Pedro confronta Ananias sobre Satanás ter enchido o seu coração, a pergunta em português parece igual, mas na verdade, meus irmãos, ele muda a palavra, ele usa uma palavra diferente. É quase, meus irmãos, como que Lucas e Pedro, Lucas está narrando o que acontece em Atos 2, e Pedro está participando de Atos 4, quisesse fazer uma diferenciação entre uma coisa e outra. Aquele enchimento do Espírito Santo é uma coisa, esse enchimento do coração dele por Satanás é outra. Então, em português não tinha como traduzir diferente,
Ficou encher e encher. Mas originalmente eles mudam a palavra, talvez para dar um toque de que há uma mudança estranha do que aconteceu aqui. Agora, Paulo, meus irmãos, que não tinha nada a ver com essa narrativa aqui, lá na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, escreve o seguinte: deixem-se encher do Espírito. Neste caso, ele usa a mesma palavra do nosso texto agora do capítulo 5. Em Efésios 5, Paulo fala, deixem-se encher do Espírito. Contudo, Ananias se deixou encher dos conselhos de Satanás. Mas não é só isso, irmãos. Pedro o acusa de ele mesmo ter permitido tal ação. O texto vai falar, meus irmãos, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração. É interessante, meus irmãos, que o texto está demonstrando que não há nenhuma possessão. Ninguém foi obrigado a nada. Não é como nos filmes e como nas crendices que mostram o diabo e as trevas perseguindo alguém e invadindo e tomando posse. Eles são, na verdade, Satanás e as trevas, nesse caso, convidados pela pecaminosidade de Ananias, minha e sua também, e não são de maneira invasores da vontade desse homem. Ele não é uma marionete. Ele voluntariamente atende aos conselhos de Satanás. É importante ressaltar, meus irmãos, que de maneira alguma esse texto está ensinando que cristãos podem ficar possessos de demônios. Tal doutrina não possui, na verdade não é uma doutrina, é uma falsa doutrina, não possui base bíblica, porque não é o caso que acontece aqui. Ananias e Safira são plenamente responsáveis pelas suas decisões, pelo seu pecado, por sua mentira, por sua hipocrisia. Pastor, então o que é Satanás encher o coração? Irmãos, Satanás é um sugestidor. Satanás é um consultor não convidado, mas muito solícito, que está constantemente, ele e seus demônios, sugerindo alternativas à vontade de Deus. A vontade de Deus está me conduzindo aqui pela direita, sua direita. E ele sempre vai me dar uma alternativa, porque geralmente o caminho da direita, o caminho estreito, o caminho difícil, vai requerer alguma coisa de mim. Mortificação da carne, negar a carne, abrir mão do pecado, abrir mão do meu orgulho, abrir mão de um monte de coisa. O caminho largo, eu vou saltitando como a Chapeuzinho Vermelho. É fácil. Não tem galhadas atravessadas assim que eu tenho que passar. Alguém mais está lembrando do livro O Peregrino? Não é isso? O caminho estreito pelo qual ele tem que percorrer até a cidade celestial. Mas sempre há aquela oferta do caminho largo e fácil. Isso atrás, meus irmãos, sempre vai dizer, rapaz, você está se esforçando, está fazendo desse jeito, por quê? Não precisa ser crente desse jeito, não. Está quase um fanático, cuidado, viu? Está muito carola. Está muito santarrão. Deus não quer sacrifício. Para que Satanás já falou isso aí, irmãos? Não falou para mim. Não, Deus não quer sacrifício, não. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, blá, 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 blá. Satanás é extremamente esperto, inteligente. E aqui, meus irmãos, assim ele enche o coração. E os apóstolos, especialmente Pedro aqui, estão dizendo como que ele permitiu que isso acontecesse. Como que ele permitiu, meus irmãos, que Satanás trouxesse ao coração dele algo tão fora da vontade de Deus. E aqui, no caso, é a sugestão de que ele guardasse uma parte do dinheiro, mas dissesse que o montante colocado aos pés dos apóstolos era o total. A gravidade, meus irmãos, dessa permissão de Ananias fica claro na expressão ao ponto de. Eles poderiam ter feito muitas coisas, mas este ao ponto de revela o extremo ao que chegaram. E esse extremo foi, diz Pedro, que mentissem ao Espírito Santo. Agora, para pensar, meus irmãos. Até os nossos filhinhos, lá na classe de crianças, aprendem desde pequeno que o nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Aparentemente, Ananias faltou a EBD. Ele não podia ter ido quando era pequenininho, porque ele se converteu adulto. Mas ele não aprendeu o básico dos atributos de Deus. É impossível você enganar Deus. Mas eles tentaram. Tentaram enganar os homens e tentaram enganar Deus.
No verso 4, Pedro explica a Ananias o óbvio. Qual é o óbvio, irmãos? Primeiro, eles não precisavam dar nada. Irmãos, nossas ofertas, nossos dízimos são voluntários. Mesmo que nós devamos ao nosso Deus até a própria vida, e mesmo que a palavra de Deus ensine que tudo que há no mundo, inclusive tudo que eu tenho e você tem, pertence a eles, nossas ofertas são voluntárias. Se vamos dar R$1 ou 1 trilhão, está dentro daquilo que o Senhor coloca no nosso coração, e essa é a segunda parte. Eles não precisavam dar tudo. Eles podiam simplesmente chegar diante do apóstolo e dizer: irmão Pedro, nós vendemos uma propriedade por 100 mil, o exemplo que eu dei, nós vamos doar 60 para o Judá e vamos ficar com 40. O que Pedro teria feito? Deus te abençoe, irmão Ananias. Acabou. Estaria vivo até hoje. Não, até hoje não, porque passaram-se 2000 anos, mas você entender. Não teriam passado pelo que passaram. Mas eles preferiram, irmãos, posar de alguém que eu estou dando tudo, entregarei. De repente até cantaram esse hino. Não tinha sido composto ainda. Aliás, quantas vezes nós cantamos esse hino e eu não estou disposto a dar quase nada. Quanto mais tudo entregarei. Este é o problema aqui. E Pedro explica no versículo 4 o óbvio para eles. Então, meus irmãos, vem o golpe final. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. A mentira de Ananias não era principalmente contra os seus irmãos em Jerusalém. Era principalmente antes a Deus, a Ele que eles estavam mentindo. Podemos, meus irmãos, usar todas as máscaras diante dos homens, mas elas nunca conseguirão enganar ao Senhor, o nosso Deus. Nós estamos desnudos diante da sua presença, não só sem máscara, sem absolutamente nada. Estamos transparentes, Ele pode ver através de nós. Eles haviam, inclusive, diz o texto, mentido ao Espírito Santo. Eles haviam mentido a Deus, de uma forma muito sutil. Não sei se você percebeu, Pedro nos deu aqui, meus irmãos, um ensino sobre a divindade do Espírito Santo. Os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo não é Deus, é apenas a força ativa de Deus, como a eletricidade e outros tipos de energia. Bem, eu nunca consegui mentir para a eletricidade. Por exemplo, eu tentei certo dia dizer: olha, a minha conta de luz deu só R$100. Não adiantou, o boleto veio integral. Porque eu não posso mentir para alguma coisa que não é uma pessoa, que não é um ser, que não me ouve, que não entende. O texto diz claramente: vocês mentiram ao Espírito Santo, versículo 3, e agora vocês mentiram a Deus. Demonstrando, meus irmãos, que o Espírito é o próprio Deus que habita em nós, que age no meio da igreja, que nos convence do pecado, mas não convenceu Ananias até esse instante do seu próprio pecado. No verso 5 acontece algo inusitado e sem precedentes a essa altura da história da igreja. Não por iniciativa de Pedro, porque nada no texto aponta isso, mas o texto diz que Deus tira a vida de Ananias. Diante das palavras de Pedro, o texto diz, ouvindo isso, Ananias caiu morto imediatamente. É interessante, meus irmãos, que isso automaticamente levou minha mente, sabe ao quê? Aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, logo nos primeiros dias de Israel, quando na batalha contra Jericó, a ordem era que tudo devia ser consagrado a Deus. Lembra? E aí um camarada chamado Acã resolveu ficar com uma capa babilônica, um pouquinho de prata, de ouro, etc., e escondeu. Na próxima batalha, o povo de Israel perdeu. E aí Josué se desesperou. E Deus falou assim: está desesperado por quê? Israel pecou. O interessante, meus irmãos, é que naquele caso, Acã também perdeu a vida, por ordem de Deus, mas a nação toda foi afetada. Olha como Deus trata a igreja de forma diferente, irmãos. A igreja não está sendo afetada aqui, a igreja não está sendo responsabilizada, mas apenas aquele que estava pecando é que é trazido dessa maneira. E Deus decide, mais uma vez, estabelecer uma disciplina altíssima. E essa disciplina causa um certo efeito na igreja e nos de fora. O texto bíblico diz: grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Agora entenda, meus irmãos, a gente pode pensar assim: ah, pastor, tudo bem, Deus fez isso, mas foi só essa vezinha. Isso não foi, ou não seria, a única vez que Deus fez isso. O desprezo com a mesa do Senhor,
o desprezo com a ceia do Senhor iria causar no futuro, breve, a morte de outros irmãos. De onde eu tirei isso? 1 Coríntios capítulo 11. Preste atenção na leitura a partir do versículo 29. 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Esse é um eufemismo, irmãos. Vários já morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, o que acontecia em Corinto, irmãos? Eles estavam bagunçando com a ceia do Senhor, transformando em uma disputa de classes, inclusive. Os mais ricos comiam quase tudo e os mais pobres comiam as sobras. Porque a ceia do Senhor, naquela época, não era apenas os dois elementos. Eles realmente faziam uma refeição. Como, por exemplo, nós fizemos no dia 1º de maio. Era um jantar do amor fraternal da igreja. E aqueles que tinham posses estavam tomando a frente, se alimentando e deixando o resto para os irmãos mais humildes. Fazendo o quê, irmãos? Profanando, tornando indigna a celebração da ceia. O que Paulo diz? Tem gente que está doente por causa disso aí. Deus está disciplinando. Tem gente, inclusive, que já morreu por causa disso daí. Sabe o que eu fico pensando, irmãos, quando eu leio o texto assim? Você já pensou se Deus agisse assim ainda hoje? Eu conversei com isso, eu citei isso num grupo de pastores que eu participo. Alguém falou assim, tinha igreja que nem existia mais. É verdade. E tem igreja que todo mês ia ter velório. Porque às vezes nós achamos, meus irmãos, que o nosso Deus virou um deusinho paz e amor. Está numa fase mais light. Nosso Deus é o mesmo Deus. Ele está agindo assim, meus irmãos, no começo da narrativa da igreja, para estabelecer um padrão de santidade, para que esta igreja saiba que Ele é o mesmo Deus do Monte Sinai, do fogo, do enxofre. Não mudou absolutamente nada. Ah, pastor, eu não gosto desse Deus. Esse Deus me dá medo. Quando você estiver contra o inimigo, contra Satanás, é esse Deus que você vai recorrer. Ou você quer um Deus fraquinho, meio franguinho. Não, né? Nós queremos um Deus poderoso. Mas um Deus poderoso, irmãos, Ele é também poderoso contra o meu pecado. E é aí que nós queremos começar a escolher. Senhor, levanta-te contra os meus inimigos. Deus, vai lá. Deus, D-E-U-S. Aí Deus acaba com os meus inimigos e agora sim, agora eu vou tratar do seu pecado. Não, Deus, agora não. Né? Volta, Bruce Banner, volta, né? Sai Hulk. A gente quer um Deus pequenininho, que tolera, que passa a mão, que diz, ô filhinho, vem cá, com seu pecadinho e tal. Este não é o Deus da palavra de Deus. O próprio Pedro falaria sobre isso mais tarde. Olha como ele descreve, meus irmãos, na sua primeira carta. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? No primeiro século, no começo, Pedro, acho que acabou a bateria, não sei. No primeiro século, meus irmãos, Pedro já tratava com a igreja dessa maneira. Pedro já colocava para a igreja, dizendo, há disciplina no meio da igreja. Deus de maneira nenhuma vai deixar que o seu nome e o nome do seu filho sejam levados para a lama. E se você lembra da exposição de João, certo? Da primeira carta de João, aliás, em João 5,18, João trata do pecado que é para a morte. É isso que nós estamos vendo nesse texto. O pecado que, inclusive, ele fala, nem orem por esse, porque Deus já marcou. Eu creio, meus irmãos, que nós temos experimentado uma tremenda misericórdia de Deus neste quesito, onde Deus tem tolerado muitas vezes. Aqui em Jerusalém, com certeza, logo muitos velórios iriam acontecer por causa dos mártires cristãos.
certamente haviam perdido pessoas para as doenças ou mesmo para a idade. Mas no nosso último versículo aqui do texto que nós lemos, o ministério de funerais nunca teve que agir como no verso 6. Era um ministério, inclusive, dos moços, dos jovens da igreja, os quais, interessantemente, enterram Ananias sem nem sequer esperar pela sua esposa, talvez já supondo o que viria pela frente. Antes de nós seguirmos adiante, meus irmãos, deixa eu perguntar, será que você compreende que a disciplina bíblica é uma marca de uma igreja saudável? Veja bem, eu não estou falando isso por causa do livro do pastor Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável. Eu não estou falando isso porque, inclusive, Calvino também afirmou isso na Instituta, nada disso. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a Bíblia está colocando, a palavra de Deus está afirmando isso. A ideia de disciplina bíblica na sua igreja local atrai você porque essa igreja é uma igreja mais séria, ou isso lhe causa preocupação porque talvez você seja alvo dessa disciplina? Essa é a grande pergunta. Você está disposto a participar de uma igreja que leva a sério, uma igreja de pecadores, mas que leva a sério o tratamento com o pecado, porque na verdade isso beneficia a sua vida, em lugar de lhe atrapalhar? Porque a igreja que progride disciplina os pecados dos seus membros. Nosso texto vai continuar, meus irmãos. Eu quero convidar você a ler dos versículos 7 até o versículo 10. Atos 5, de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor, vamos lá? Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Em terceiro lugar, meus irmãos, a igreja que progride disciplina a cumplicidade pecaminosa. A igreja que progride disciplina a cumplicidade pecaminosa. Seguimos no nosso texto, irmãos, e no verso 7, temos a segunda parte da confrontação de Pedro. Ele já tratou com Ananias, agora ele vai tratar com Safira. 3 horas depois da conversa com Ananias, ela chega, sem saber o que havia acontecido. 3 horas depois, talvez porque a igreja estava reunida por um longo período. 3 horas depois, talvez porque ela estava arrumando o cabelo, eu não sei. O texto não fala, eu sei que ela chega 3 horas depois. Talvez deu falta. Ananias saiu, não voltou mais e ela sai procurando seu marido. No verso 8, Pedro faz uma pergunta simples e direta e pergunta sobre o montante da venda da propriedade. Eu quero repetir, meus irmãos. Pedro não estava dizendo, você tinha que entregar tudo. Não é essa a questão de Pedro. E diante da pergunta, ela, seguindo o conluio, certo? O acordo para o mal que havia feito com seu marido, responde sim, foi esse mesmo, eu vendi pelos 60 mil. No exemplo aleatório que eu acabei de dar há pouco. Ela confirma que foi aquele valor. Irmãos, esse é o momento onde Safira teve a oportunidade de dar as costas ao pecado. Ela não sabe o que aconteceu com seu marido, mas diante daquela confrontação ela poderia dizer, irmão Pedro, me perdoa. Não foi isso. Ela podia ter dito, olha, desde que meu marido falou isso para mim, eu tenho um peso no coração. Mas não é isso que ela faz, irmãos. Não há arrependimento, não há mudança. Porque a confrontação de Pedro revela um coração mentiroso e hipócrita, tal como o do seu marido Ananias. No verso 9, Pedro especifica a acusação contra Safira. Cumplicidade com o pecado de tentar o Espírito Santo. Palavra estranha, né? Tentar o Espírito Santo. Irmãos, o sentido da palavra tentar aqui não é a mesma coisa de quando nós somos tentados ao pecado. A ideia de tentar aqui, irmãos, é a seguinte: testar para descobrir a real natureza ou caráter de algo ou de alguém. Então, o que Ananias e Safira fizeram?
pagaram para ver. Deixa eu pagar para ver se Deus faz alguma coisa. Eles não pensaram e não falaram assim, irmãos, mas isso é na prática o que eu e você fazemos quando Deus diz: aquele que cometer isso aqui está cometendo pecado. Aí eu leio o texto. Ponto A, ponto B, entendi direitinho. Vou fazer assim mesmo. Esse é o tentar aqui. Deixa eu ver se Deus está levando isso aqui a sério. Vamos ver se isso aqui é um mandamento ou é apenas uma sugestão. Vamos ver se isso aplica ao dia de hoje. E muita gente vive assim. Lê o preceito bíblico, faz sua própria interpretação completamente estapafúrdia e vive de uma maneira contrária àquilo que Deus está dizendo no texto. E aí vem aquelas explicações: isso é para aquela época, isso não se aplica hoje. Deus falou isso para esse contexto. E uma série de interpretações que, em absoluto, tem alguma coisa a ver realmente com a obra de Deus. Está muito, muito longe da palavra de Deus. E assim, meus irmãos, de novo, testaram para descobrir se Deus era Deus mesmo e conseguiram. Porque Pedro, em seguida, meus irmãos, conta a ela que ali estavam os moços do ministério de funerais que haviam sepultado seu marido e iriam sepultá-la também. No verso 10, ela cai morta. E aonde ela cai morta, irmãos? O que diz na sua Bíblia? Aos pés de Pedro. Lucas é magistral. Pequeno detalhe. Aonde eram colocadas as ofertas, irmãos? Aos pés dos apóstolos. Eu acredito, irmãos, que aos pés dos apóstolos é uma figura de linguagem. Era submisso aos apóstolos. Eles entregavam aos apóstolos, dizendo que eles iriam usar como quisessem para ajudar quem tinha necessidade. Ok? Isso era metafórico. Agora não. Literalmente, ela cai morta, dura, aos pés de Pedro. Aonde, figurativamente, ela e o marido tinham tentado enganar a igreja e enganar o Senhor. Ela é levada pelos mesmos jovens e é enterrada ao lado do seu marido. Um dos grandes problemas, meus irmãos, da igreja de Corinto, um dia, depois desse texto, seria exatamente a cumplicidade com o pecado. No caso de Corinto, sabiam do pecado. Qual era o pecado lá? Coríntios capítulo 5, um jovem estava tendo relações com a sua madrasta. E Paulo diz: ouço falar que há entre vocês algo que nem entre os incrédulos se ouve. Os incrédulos respeitam mais a sua família do que vocês aí de Corinto, dessa igreja. E no caso lá, meus irmãos, eles sabiam do pecado, mas eram omissos na disciplina. Apesar de não sofrermos, irmãos, coletivamente quando um irmão peca, por outro lado, se não sabemos disso, não somos responsáveis. Mas quando sabemos de um pecado de um irmão e toleramos aquele pecado, como Corinto estava fazendo, nos tornamos cúmplices daquele pecado. Podemos, irmãos, não ter o mesmo peso da responsabilidade de Ananias, mas ao concordar, ao nos omitirmos, ao nos calarmos diante do pecado, podemos sofrer também o julgamento do Senhor. Se você se torna, meu amado, se você se torna consciente do pecado de alguém, Deus não faz absolutamente nada por acaso. Se você não estava procurando, mas soube do pecado de alguém, imediatamente você é responsável. Não cabe a você chegar para aquele irmão: meu irmão, resolve isso aí. E aí passa-se um dia, um mês, um ano, o pecado não é resolvido e você que sabe dele se omite e se oculta. Nós somos responsáveis a não participar da cumplicidade pecaminosa. Uma outra coisa, meus irmãos, nunca teste o Senhor. Toda vez que você tentar testar a santidade de Deus, ela vai voltar como ela é. Sempre que você achar que você pode barganhar com Deus, você vai perder. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, nos afirma o autor de Hebreus. E aquele, meus irmãos, eu e você, que conhece os atributos do nosso Deus, que conhece especialmente a sua justiça, nunca lançará dados, acreditando que ele será omisso com os nossos pecados.
Na verdade, meus irmãos, saber que Deus vê tudo deveria ser para nós uma grande ajuda na nossa luta contra o pecado. Tanto é verdade que nós ensinamos às crianças desde pequenininho: cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador dos céus está olhando para você. A onipresença e a onisciência do nosso Deus, irmãos, deveria ser suficiente para o meu caráter. Deveria ser suficiente porque eu não preciso dos olhos dos meus irmãos, dos meus filhos, dos meus pais, da minha esposa, de quem quiser que seja. Porque o autor de Crônicas diz que, quanto ao Senhor, os olhos dele passeiam por toda a terra, para se mostrar firme, forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E o profeta está dizendo isso para um rei cujo coração não era totalmente de Deus. Porque o texto continua dizendo: quanto a você, ó rei, o que você fez foi uma coisa louca. Deus não vai ser forte para com você. Agora para pensar, meus irmãos. Eu estou no mesmo barco que você. Que maravilha é ter Deus ao nosso lado. Lá está diante de você aquele demônio enorme, aquele problema enorme, aquele sei lá o que enorme, e você aqui pequenininho. Mas tudo bem, porque atrás de você, a sua retaguarda é muito maior do que qualquer coisa que esteja à sua frente. Se ele estiver do seu lado. Porque eu creio que não há coisa pior no mundo do que se encontrar do lado oposto de Deus. Hoje nós temos uma quarta e última lição com o nosso último versículo, versículo 11. Quero convidar você a nós lermos então, para encerrarmos o nosso texto. Diz assim a palavra do Senhor: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Em quarto e último lugar, meus irmãos, a igreja que progride, disciplina gerando temor reverente. A igreja que progride, disciplina gerando temor reverente. Depois da mentira, das confrontações e da disciplina radical de Deus, Lucas registra pela segunda vez o impacto que aquilo havia causado. Não apenas na igreja, mas nos de fora, tal como ele havia registrado no versículo 5. Grande temor se apoderou de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Muitos têm dito, meus irmãos, que a disciplina espanta as pessoas da igreja. Essa igreja é muito dura. Veja bem, eu não estou me referindo àquela disciplina, àqueles usos e costumes que não geram absolutamente nenhuma santidade. Nessa igreja não pode jogar futebol, nessa igreja não pode assistir televisão, nessa igreja só tem que usar saia arrastando no chão para limpar a coisa, é a camisa aqui. Não é esse tipo de disciplina, isso não é santidade, isso não é doutrina. Mas mesmo a verdadeira disciplina bíblica contra o pecado, muita gente diz que isso afasta as pessoas. Mas, meus irmãos, a expressão temor, no verso 11, não é outra coisa a não ser reverência, respeito. Em dias, meus irmãos, naqueles dias de líderes hipócritas que vendiam a nação judaica aos romanos para se manter no poder, esse grupo que aqui é chamado de igreja pela primeira vez na história, essa é a primeira ocorrência da palavra igreja, esse grupo, a Assembleia dos Chamados para Fora, é como um vento fresco, de sinceridade, de justiça, de santidade. É por isso que a sociedade está com temor, com reverência daquilo que ouviram. Todos os conceitos, meus irmãos, de justiça, de santidade, são conhecidos pela mente judaica. Eles estavam fartos da hipocrisia, da falsidade dos fariseus e dos saduceus. Este temor vinha daquilo que estava ficando claro através deste acontecimento na igreja. Primeiro, o Deus Santo do Antigo Testamento, o Deus Santo do Monte Sinai em chamas e dos julgamentos para com o seu povo, podia agora ser visto neste grupo, mas não era mais visto no judaísmo do primeiro século, que era hipócrita, que era superficial, que era de fachada. Esse temor também surgia, meus irmãos, em segundo lugar, da continuação da confirmação do poder espiritual que haviam presenciado no dia de Pentecostes, na cura do coxo da Porta Formosa. A sociedade, a comunidade, os de fora viam, tem algo diferente nesse povo. O nosso Deus do Antigo Testamento parecia calado até agora há pouco. Não está mais. Ele está vivo, está atuante. Porque em terceiro lugar, ele estava no meio
daquele povo. O Deus do judaísmo calado e ausente, agora é um Deus falante e presente e ativo no meio da igreja. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Esse é o mesmo Deus que está em nosso meio nessa noite. Esse é o mesmo Deus que nós servimos. Nós não estamos estudando ou examinando uma história estranha a nós. Esta é a nossa história. Nós, como nós dissemos lá na primeira mensagem, estamos lá no capítulo 3540 do livro de Atos, que continua sendo escrito aqui, e na aldeia Yanomami, e lá em Katmandu, e na África, aonde quer que esteja, continua sendo escrito. A lição do Evangelho, a mensagem de Atos, tal e qual nós estamos vendo aqui. O interessante, meus irmãos, que enquanto que causava impacto, temor e reverência na igreja era a seriedade com que ela tratava o pecado, hoje em dia o versículo 11 poderia ser escrito de outra maneira por grande parte da igreja. O versículo 11 poderia ser escrito da seguinte maneira: e grande escândalo apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Quantas e quantas vezes eu já conversei com pessoas que estão sem congregar em lugar nenhum, escandalizadas com o que viram dentro da igreja do Senhor. Pastores, líderes, irmãos envolvidos nos mais variados pecados. Porque o problema, irmão, não é estar envolvido em um determinado pecado, mas é a maneira dissimulada como Ananias e Safira fizeram, que tentam esconder o pecado e continuar fazendo o que fazem e pecando como pecam. Essa semana eu fui em uma loja comprar algumas coisas para um reparo lá em casa. E sentou-se do meu lado um marceneiro. Enquanto eu era atendido, ele esperava a sua vez. Quando eu dei o nome, que ia comprar também alguma coisa para a obra aqui na igreja, CNPJ tal, Comunidade Batista Videira, ele perguntou onde ficava a igreja e começou a falar e abriu seu coração. E começou a colocar, meus irmãos, como ele estava decepcionado com a igreja. E começou a sua lista de pecados que ele havia presenciado e a sua alternativa, a sua decisão foi não congregar em lugar nenhum. É claro que eu discordei dele. Falei, meu amigo, número 1, a igreja é composta de pecadores. Número 2, há igrejas sérias, onde você pode congregar e conhecer a palavra de Deus de maneira satisfatória. Mas por que isso acontece, meus irmãos? Porque em lugar de disciplinar o pecado, as igrejas estão sendo tolerantes e causando escândalo à sociedade e à própria igreja do Senhor. Nós não somos chamados, irmãos, para ser policiais da vida das pessoas. Nem tampouco a julgarmos aquilo que está apenas fora do nosso gosto ou fora de alguma convicção secundária que eu tenha. Eu não gosto da igreja porque acho que a música devia ser só hino do cantor cristão. Eu não gosto da igreja porque eu acho que o culto devia ser menor. E nós julgamos as pessoas por causa de gostos secundários. Não é isso que nós estamos falando aqui. Contudo, o claro, perceptível e nocivo pecado não pode ser ignorado, não pode ser tolerado, muito menos não pode ser algo que estejamos em acordo para cometê-lo, em cumplicidade. Isso é claro, meus irmãos, se queremos ser uma igreja saudável. É claro que só pode ser a nossa alternativa se ser uma igreja saudável, pela graça do nosso Deus, é aquilo que nós queremos. Onde pecadores se quebrantam diante da graça e da santidade de Deus. São impactados por exemplos piedosos ao nosso redor. Enquanto nós lutamos, irmãos, pela graça de Deus, essa graça a qual nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Não são palavras minhas. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 12. Portanto, meus irmãos, a disciplina nunca é uma queda da igreja. Nunca é um retrocesso da igreja. A disciplina bíblica é o que a igreja que está progredindo faz diante do pecado. Se nós queremos, meus irmãos, realmente servir a Deus, se nós queremos realmente agradar a Deus, nós precisamos amar sim os irmãos, mas de maneira nenhuma amar o pecado ao ponto de tolerá-lo.
Vamos orar nesse instante, irmãos? Na nossa oração final, eu quero convidar você a examinar a sua vida. Você está vivendo de maneira plena dentro daquilo que você tem aprendido? Você tem vivido de maneira plena diante da palavra de Deus? Seu compromisso com a palavra tem se traduzido em um compromisso prático de vida? Cá estamos nós no domingo, roupa de ver Deus, bonitos, cheirosos, mas amanhã é segunda-feira. Amanhã é o dia de nós encararmos o chefe chato, o colega de trabalho intragável, aquele professor que me persegue e as diversas situações da nossa vida. Como seremos nós amanhã? Estaremos realmente vivendo a palavra de Deus e o Evangelho? Enquanto nós oramos, meu irmão, minha irmã, arranque a sua máscara diante de Deus. Deixe a máscara aos pés do Senhor e usufrua do benefício incalculável que é ter Deus do seu lado e não contra você. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o livro de Atos não é um livro que vai tratando apenas de coisas boas, como o crescimento desta igreja, em qualidade, em quantidade, exemplos piedosos, mas agora confronta de que eram gente como a gente, e que tinha problemas e dificuldades. Mas também, ó Deus, nos ensina a como encarar essas dificuldades de maneira bíblica, e assim manter a saúde espiritual da igreja. Certamente não foi um dia de festa este dia em Jerusalém. Não foi um dia de alegria em absoluto, mas foi um dia de um contentamento reverente, em saber que apesar de triste e difícil decisão que fora tomada, foi tomada para honra e glória e obediência ao nosso Deus. Ajude-nos, Senhor, a assim também agir. É só o que pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém.